Gostaria de saudar a todos, uma vez mais. Eu sou o José Manuel Ribeiro e este é o programa Nisto Queremos, as grandes verdades da Bíblia. Meus amigos, nós hoje vamos estudar um tema extraordinário e, desde já, peço-vos muita concentração, a vossa especial atenção, porque para entendermos bem este tema de estudo, nós vamos ter que estar com muita atenção. E se calhar vamos ter que o rever várias vezes para entendermos bem o estudo que vamos realizar hoje. Mas antes de iniciarmos o estudo, eu gostaria de tocar em 3 pontos especiais. O primeiro deles, eu não creio, prezados amigos, que os verdadeiros filhos de Deus estejam todos na mesma igreja ou na mesma denominação religiosa. Existem cristãos verdadeiros e falsos em todas as comunidades cristãs. Eu, por exemplo, na minha igreja, eu acredito que existem muitos cristãos verdadeiros, mas infelizmente também existem cristãos falsos. Não só na minha igreja, como muitas igrejas. E eu também acredito que Deus tem os seus filhos sinceros, se calhar que nem em nenhuma igreja estão incluídos. Eu acredito, acima de tudo, que Deus tem um povo aqui na Terra. Isso é o que nós iremos, no nosso estudo, portanto, descobrir. E no estudo anterior, no estudo da semana passada, em que falámos sobre a igreja, nós vimos em detalhe sobre a igreja de Deus na Bíblia, no Novo Testamento. Deus tem uma igreja nesta terra. Isso não temos dúvidas, estabelecidas para dar continuidade ao ministério de Cristo quando aqui esteve presente neste mundo. Essa igreja tem uma missão específica e essa missão, ela existe para glorificar a Deus. Tudo isso nós vimos no estudo que se realizou, portanto, a semana passada. O segundo ponto, e este é muito importante, no estudo de hoje, nós não temos a mínima intenção de apontar erros, seja em pessoas ou nas pessoas. O que nós iremos fazer é identificar sistemas religiosos. Iremos identificar o falso e o verdadeiro. E o terceiro ponto, e aquilo que vocês irão ver, é que tudo aquilo que eu hoje irei falar aqui, tudo aquilo que irei aqui apresentar, será sustentado pura e simplesmente na palavra de Deus, na Bíblia. Como já vimos no anúncio, já devem ter visto o que é o tema de hoje: o remanescente e a sua missão. Afinal de contas, o que significa a palavra remanescente? Remanescente é os que ficaram, aqueles que sobraram, um pequeno grupo. É uma referência aos fiéis seguidores de Cristo Jesus, os que se mantêm fiéis a Cristo e à sua palavra. Ou seja, a própria Bíblia deixa claro que no meio de tantas confusões no cristianismo, tantos grupos religiosos que nós conhecemos e que existem, tantos sistemas religiosos, há um remanescente fiel. Os que sobraram. E a questão é, quem é esse remanescente fiel a Deus? Esta é a dúvida, esta é a questão e que nós iremos desmistificar. Algumas profecias na palavra de Deus identificam claramente o povo remanescente de Deus, mas sempre em contraste com o poder inimigo desse povo de Deus, que é o poder perseguidor do povo de Deus. Quando nós identificarmos o povo de Deus,
facilmente nós iremos identificar o outro, aquele que não é o povo de Deus ou que está contra o povo de Deus, ou vice-versa. Assim, se identificarmos o povo de Deus, vamos saber quem é precisamente o anticristo. Se identificarmos o anticristo, saberemos exatamente quem é o povo de Deus. Nós vamos começar a analisar alguns textos da Bíblia, especialmente algumas das grandes profecias da Bíblia, para identificarmos então o povo de Deus e o anticristo. Existem pelo menos 4 grandes profecias na Bíblia que nos apontam quem é o anticristo e também, subsequentemente, o povo de Deus. Ajuda-nos a identificar tanto um como o outro. E essas grandes profecias encontramos-las nos livros de Daniel, nomeadamente o capítulo 7 e o capítulo 8, e também no livro do Apocalipse, o capítulo 12 e o capítulo 13. É lógico que nós não teremos a possibilidade, durante este período que iremos estar, de analisar profundamente estes 4 capítulos. Iremos nos debruçar apenas sobre 2 desses capítulos. O capítulo 7 de Daniel e também o Apocalipse, capítulo 13. Não conseguiremos entrar também em todos os detalhes, em todos aqueles, os mínimos pormenores dos símbolos proféticos usados nestes 2 grandes capítulos da Bíblia, mas eu gostaria de começar precisamente por Daniel, capítulo 7. Vamos fazer a leitura de alguns versículos deste capítulo. E agora, meu amigo, fique bastante atento, porque vamos descobrir, através desta profecia, coisas extraordinárias, coisas fantásticas, especialmente se for a primeira vez que estiver a estudar o assunto. Vamos então ler no livro de Daniel, no capítulo 7, versículos 3 ao versículo 8, e que nos diz o seguinte: E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Vamos continuar. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pesava aos pés o que subjava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Bom, esta profecia é assustadora, é uma verdade. Uma visão tremenda que Daniel nos dá destes 4 animais. O leão, o urso, o leopardo, e reparem, todos diferentes, com chifres, com várias cabeças, e depois aparece-nos esse animal terrível e espantoso, tão diferente dos outros, que Daniel não encontrou algo semelhante na natureza. Por isso, ele o chama de animal terrível e espantoso, e do qual saem 10 chifres. E depois que saem esses 10 chifres, sai ainda um outro chifre mais pequeno. Ele destrói 3 dos 10 e depois cresce e faz estas coisas. Fala com insolência. O que é que significa esta
profecia? Bom, as grandes profecias de Daniel, elas encontram um paralelismo umas com as outras, é verdade. Então, esta profecia do capítulo 7 de Daniel, ela é uma extensão, ou seja, uma explicação mais detalhada da profecia do capítulo 2, quando o rei Nabucodonosor tem o sonho de uma grande estátua. Vamos dar uma vista de olhos nesta profecia do capítulo 2 e ver esse paralelismo que existe entre as duas profecias. Nós não vamos ter a possibilidade de estar a ler, precisamente, todo o capítulo 2, mas vamos falar apenas um pequeno esboço e já temos no nosso quadro, portanto, aquilo que é o sonho que o rei Nabucodonosor teve e que teve depois a interpretação dada por Daniel. O rei Nabucodonosor teve este sonho e ficou muito perturbado. Ele chamou, lá no versículo 2, vem essa explicação, no capítulo 2 de Daniel, ele chamou todos os adivinhos, os astrólogos, os magos que existiam no reino, para que eles pudessem dar a interpretação do sonho. Não conseguiram. E reparem, surgiu Daniel. E não foi Daniel que deu a interpretação do sonho. O próprio Daniel disse ao rei, não há ninguém que lhe consiga dar essa interpretação. Apenas o Deus do céu. E Deus deu-lhe nada mais, nada menos, uma visão ao rei Nabucodonosor, uma projeção daquilo que seria o futuro. A sucessão dos grandes impérios mundiais até ao fim. E lá ainda nos fala, aqui não aparece logicamente neste painel que nos aparece aqui da estátua, depois a pedra que sem mão é lançada e que bate nos pés da estátua e vai esmiuçar, representando assim a vinda de Cristo a esta terra. Mas vamos então olhar para a estátua e ter uma explicação daquilo que nós podemos entender da estátua. O rei Nabucodonosor teve este sonho que viu esta estátua. A estátua era composta por uma cabeça e a cabeça era de ouro. Esta cabeça de ouro simbolizava nada mais, nada menos do que o Império de Babilónia. E reparem que, neste momento, ao falarmos sobre o Império de Babilónia, era exatamente onde Daniel se encontrava. O rei Nabucodonosor era o rei de Babilónia. E este Império de Babilónia reinou do ano 605 a.C. até o ano de 539 a.C. Depois, a segunda potência que nos aparece, referida ao peito de prata, é a Medo-Pérsia, que em 539 conquista a Babilónia. Conquista a Babilónia, e reparem que ao conquistar a Babilónia, portanto, tornando-se a segunda potência desde 539 até o ano 331 a.C. Nós mais à frente iremos esmiuçar um bocadinho mais estes pormenores. Neste momento estamos só a centrar-nos naquilo que é a estátua. Pois o ventre e as coxas de bronze. Ventre e coxas de bronze que iriam simbolizar a Grécia, que no ano 331 conquista a Pérsia e também a Média, e que vai durar até o ano 168. A Grécia, conhecemos bem a história com Alexandre o Grande. Já iremos falar um bocadinho mais à frente. Depois as pernas de ferro, simbolizando Roma. Roma, com um poder extraordinário, esmiuçando tudo, do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Se nós repararmos nas passagens que a palavra de Deus nos mostra, no tempo em que Jesus esteve nesta terra, é precisamente o poder romano, quando Jesus aqui está presente, que tem o poderio sobre o mundo. É aquela potência mundial que estava imperando nesta altura. Depois temos os pés de ferro e barro. Essa mistura que nos fala quando foi da divisão do Império Romano, as tribos que vieram, portanto, bárbaras, e que conquistaram Roma, e, portanto, são as 10 tribos. Nós, mais à frente, iremos um bocadinho falar sobre isso. Então, o que vemos aqui é nada mais, nada menos, diria eu, do que
uma projeção daquilo que seria uma sucessão dos grandes impérios mundiais até ao fim, uma projeção do futuro. Esta comparação do capítulo 2 com o capítulo 7, nós iremos fazê-la agora. E o que vamos ver aqui é uma repetição profética com alguns detalhes adicionais daquilo que vimos lá em Daniel 2. Vamos comparar então as duas profecias. Neste momento, nós iremos olhar já para este slide, em que de um lado temos a estátua do sonho de Nabucodonosor, que é do capítulo 2 de Daniel, e do outro lado, aquilo que nós lemos há momentos no capítulo 7 de Daniel, que é a visão dos 4 animais. Do leão, do urso, do leopardo e do animal totalmente terrível e espantoso que o nosso amigo Daniel não encontrou algo semelhante na natureza para poder descrever. E então, no capítulo 2, do nosso lado esquerdo, da imagem, temos a estátua de Daniel, a sua cabeça de ouro. E do outro lado, aparece-nos nada mais nada menos do que o leão. Vocês reparem bem. Portanto, simbolizando, tanto um como o outro, vai simbolizar o Império Babilónico. E temos de um lado a cabeça de ouro, que é o rei dos metais. Do outro lado, temos o leão, que é o rei dos animais. Depois temos o peito de prata, referindo-se à Média Pérsia. E do outro lado temos o urso. Agora reparem num detalhe extraordinário. Diz-nos que, naquilo que nós lemos no capítulo 7 de Daniel, que o urso tinha um lado mais alto do que o outro. Lembram-se que lemos isso há momentos? E reparem que isso era uma demonstração daquilo que aconteceu com a Média e com a Pérsia. A Pérsia dominou a Média, contrariamente àquilo que aconteceu inicialmente. Foi a Média que foi invadir Babilónia e pediu ajuda à Pérsia. Mas nesta altura, ao aparecer a imagem do urso, em que o urso tem uma parte mais elevada, quer mais alta do que a outra, foi a Pérsia, portanto, que dominou a Média. E depois, as 3 costelas que o urso aparece com elas na boca. São os 3 reinos conquistados pela Média e pela Pérsia. Lídia, o Egito e também Babilónia. Depois vamos para o terceiro império, que refere-se ao ventre e às coxas de bronze. E que do outro lado nos aparece um leopardo com 4 cabeças e com 4 asas. Reparem que da forma como Deus nos demonstra, o leopardo é um animal muito rápido. E o que sucedeu é que, precisamente, Alexandre o Grande, ele, em apenas cerca de 12 anos, ele conquistou o mundo. Foi de uma rapidez incrível. Conquistou o mundo em cerca de 12 anos. E depois, a sequência, depois da morte prematura de Alexandre, nós vemos aqui assim, portanto, quando ele morre, na imagem que nós vemos do leopardo, ao falar as asas, é por causa da rapidez. Mas falam-nos também em 4 cabeças, porque no momento em que Alexandre morreu, o seu império é dividido pelos seus 4 generais. Por isso aparece-nos ali nada mais nada menos do que as 4 cabeças, dando-nos essa indicação. Temos depois as pernas de ferro e do outro lado temos o animal terrível e espantoso, e que se refere nada mais nada menos do que o Império Romano. No animal terrível e espantoso aparecem lá, portanto, com 10 chifres. Chifres em profecia significam reinos. E nós temos também, na nossa estátua, os 10 dedos, os 10 dedos da estátua, que representam nada mais, nada menos do que os 10 povos bárbaros que invadiram o Império Romano e o dividiram em 10 reinos. E reparem, Daniel viu-se completamente assustado perante esta visão, e então ele desejou saber o significado, principalmente em relação a este 4º animal
este animal terrível e espantoso, os seus 10 chifres, também aquele chifre que apareceu, portanto, no meio dos 10. Nós já vimos, pelo paralelismo com a estátua de Daniel 2, que o quarto animal representa o Império Romano e que os 10 chifres equivalentes aos 10 dedos da estátua representam a divisão do Império Romano entre as 10 tribos bárbaras. Mas que dizer, pesados amigos, do chifre que subiu entre os 10 e acabou destruindo 3 desses 10. E que depois fez tanto mal ao povo de Deus. Veja o que disse a profecia sobre esse pequeno chifre que subiu e que surgiu na cabeça desse animal terrível e espantoso. Vamos ler o capítulo 7 de Daniel, versículos 23 ao versículo 25. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. E devorará toda a terra e pisará aos pés e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Aqui está uma identificação. Vamos nos concentrar aqui neste pequeno chifre de Daniel 7. Eu já disse que chifre em profecia simboliza poder, reino. Assim como já reparamos que, pelas imagens que há momentos vimos, que animal também significa impérios, reinos. Pelo que nós acabamos de ler, trata-se de um poder, reparem bem o que lá diz nos versículos, um poder blasfemo e perseguidor do povo de Deus. E que vai dominar por um período de tempo. Qual é esse tempo? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, 3 tempos e meio. Não fiquem confusos, nós um bocadinho mais à frente já iremos, portanto, entender este tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas vejamos agora as características deste poder blasfemo e perseguidor desta profecia, também chamado de Anticristo, porque vemos que este poder está perseguindo o povo de Deus e está contrariando a lei de Deus. Vamos ver então essas características. Ora, cá está o quadro então das 8 características do poder blasfemo e perseguidor que nós vamos passar a ler. Número 1. Surge de entre os 10 chifres do quarto animal. E à frente vem a referência do versículo onde se encontra, ok? Ponto número 2. A característica número 2. 3 chifres caem diante dele. Característica número 3. Diferente dos primeiros. Número 4. Tem olhos como homem. Característica número 5. Fala insolência contra o Altíssimo. Característica número 6. Persegue os santos do Altíssimo. Número 7. Tenta mudar os tempos e as leis. Número 8. Domina por 3 tempos e meio. Agora vamos individualmente ver essas características. Vamos notar número 1. E que diz que surge de entre os 10 chifres do quarto animal. Nós já estudámos anteriormente que os 10 chifres representam as tribos bárbaras que invadiram o Império Romano entre os anos 300 e 500 depois de Cristo. E reparem que o único poder que surgiu depois da divisão do Império Romano, portanto, quando dos 10 reinos, das 10 tribos, é nada mais, nada menos do que o poder político do papado que começou em 538. Até então,
o Papa exercia poderes especialmente na esfera religiosa. Mas aqui no ano 538, através do decreto de Justiniano, o Papa assume a supremacia papal. Esse decreto foi assinado algum tempo antes, mas existiam alguns povos que se opunham ao predomínio do papado. Mas somente em 538, como ali está, é que estes três últimos povos que se opunham foram totalmente destruídos. E foram eles, os érulos, os vândalos e, por último, os ostrogodos, que vai nos dar precisamente essa data de 538. Lembram-se do chifre quando subiu e caíram três? Coincide exatamente com a profecia apontada ao papado. Então, em 538, o Papa assume a supremacia, não há mais oposição, ou seja, o único poder na história que se encaixa nestas características da profecia é nada mais, nada menos do que o poder papal. Mas vamos continuar a ver com mais detalhe. Vamos à característica número 2. 3 chifres caem diante dele. Então, os érulos, os vândalos e os ostrogodos, tribos arianas que foram derrotadas pela influência do Papa. Em 538, com a queda dos ostrogodos, tem início o período da supremacia papal. Essa oposição dessas 3 tribos bárbaras aconteceu por questões teológicas. Eles eram arianos, eram uma divergência em relação à interpretação da divindade de Cristo, mas finalmente foram destruídos. 3 chifres caem diante dele e isso acontece exatamente quando o poder papal assume então a supremacia. Vamos para a característica número 3. Aqui diz-nos que é diferente dos primeiros. Mas diferente dos primeiros quais? Estamos a falar nada mais nada menos do que os 10 primeiros chifres, que são pura e simplesmente poderes políticos. O poder papal é diferente. Porquê? Porque a partir de 588 ele assume poderes políticos, mas também poderes religiosos. Veja a diferença em relação aos outros. Continuemos o nosso estudo. Vamos para a 4ª característica. Diz-nos que tem olhos como o homem. Olhos, em profecia, é símbolo de sabedoria. Mas aqui, quando nos fala que tem olhos como homem, é baseada na sabedoria de homens e não de Deus. Eu posso vos dizer que antigamente os profetas de Deus na Bíblia, eles tinham olhos de Deus. Eles recebiam as visões de Deus. A sabedoria de Deus. Mas este poder aqui é apontado como tendo olhos de homens. Símbolo da sabedoria humana, baseada na sabedoria de homens e não na sabedoria de Deus. Vamos para a 5ª característica. Fala insolências, ou fala insolência contra o Altíssimo. E temos aqui 3 textos bíblicos que nos falam precisamente isso. Daniel 7:8, Daniel 7:11 e Daniel 7:20, que eu vou passar a ler. Daniel 7:8 diz-nos: estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, dentro da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Daniel 7:11 diz-nos: então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Daniel 7:20, e também das 10 pontas que tinha na cabeça e da outra que subia, de diante da qual caíram 3, daquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente e cuja aparência era mais firme do que as das suas companheiras. De facto, pesados amigos, o papado, quando tomou a supremacia, a partir de 538, se tornou um poder mais robusto do que todos os outros poderes políticos da Terra. Eu quero vos mostrar algumas declarações que vão cumprir esse pormenor da profecia que nós acabamos de ler e de que esse poder fala com insolência.
alguns textos com palavras proferidas pelo próprio sistema papal. Prestem bem atenção. Este texto, ele foi extraído, portanto, foi escrito por um sacerdote católico no século XVIII, e vocês têm ali por baixo a referência bibliográfica para poderem, vocês próprios, pesquisarem e analisarem. Este texto diz o seguinte: o Papa é de tão grande dignidade e tão exaltado que ele não é um mero homem, mas é como se fosse Deus. É o vigário de Deus. Vigário ou substituto, é a tradução. O Papa é coroado com uma tríplice coroa, como Rei do Céu, Rei da Terra e Rei das regiões inferiores. O Papa é como se fosse Deus na Terra, soberano único dos fiéis de Cristo, chefe de reis, tendo a plenitude do poder, e a ele foi confiado pelo onipotente Deus a direção não somente dos reinos terrestres, como dos reinos celestes. Vocês conseguem entender o que está a ser dito aqui? A profecia dizia que falava com insolência. Prezados amigos, eu reconheço que nós chegamos a um momento bastante delicado do nosso estudo e eu fico a imaginar que estas afirmações, para alguns de vocês, sejam realmente assustadoras, até bombásticas para alguns. Nós estamos a fazê-lo da forma mais transparente, o mais simples possível e sem a menor intenção de sermos ofensivos, de ter uma palavra de acusação ou de denúncia contra uma igreja, contra uma pessoa. Não temos a mínima intenção. A nossa intenção é somente analisarmos aquilo que a Bíblia diz e ver o que a Bíblia está nos a apontar. O que estamos a ver aqui é a revelação de uma profecia. E eu peço-lhe, àquele que nos está a ouvir e que está com algumas dúvidas, aprofunde esse estudo. Procure tirar qualquer dúvida que eventualmente venha a ter. Mas o mais importante de tudo, prestem atenção àquilo que a Bíblia nos diz. E, se tiver dúvidas, então, ore a Deus para que Ele lhe mostre realmente o que você deve decidir em relação a todas as informações que está neste momento a receber. Vamos continuar. Vejam o que é que o apóstolo Paulo escreveu acerca da apostasia nos últimos tempos. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 3 e 4, diz-nos o seguinte: ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Reparem, amigos, o apóstolo está aqui a anunciar a vinda do anticristo. E veja, o anticristo é um sistema religioso. O contexto da passagem consegue-nos precisamente mostrar-nos isso. Assenta-se, reparem bem, assenta-se como Deus no templo de Deus. Vamos avançar. Vamos para a nossa sexta característica. Persegue os santos do Altíssimo. Nós não temos neste momento aqui tempo para analisarmos as grandes perseguições realizadas pela Igreja Católica ao longo da história. E também não é assunto sobre o qual nós precisamos ter um mínimo de melindre. Porque há alguns anos atrás, o próprio papado reconheceu e até pediu perdão publicamente por essas atrocidades
cometidas na história. Mas ficam aqui alguns exemplos. Procurem saber, por vocês mesmos, o que aconteceu com os valdenses, o que aconteceu com os albigenses, o que aconteceu com os huguenotes, o que aconteceu com os discípulos dos reformadores, as vítimas da Inquisição, os cristãos fiéis que foram perseguidos por esse sistema, cumprindo exatamente aquilo que estava escrito na profecia. Gostaria de que neste momento fôssemos para a sétima característica. E a sétima característica diz-nos que tenta mudar os tempos e leis. Reparem que fixou a celebração da Páscoa, domingo, mudou o calendário, isto no século XVI, alterou a lei de Deus e o mandamento do sábado. Eu gostaria de fazer uma pequena comparação entre aquilo que é a lei dos 10 mandamentos, conforme nós encontramos na Palavra de Deus, na Bíblia, em Êxodo 20, e também aquilo que é os 10 mandamentos no Catecismo Católico. E se vocês repararem, meus prezados amigos, só alguns pormenores. O segundo mandamento da lei de Deus, conforme está escrito na Bíblia, diz o seguinte: não os farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, etc, etc, etc. Esse mandamento, no Catecismo Católico, pura e simplesmente desapareceu. Por alguma razão ele desapareceu. Se repararem no mandamento da lei de Deus, o quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Reparem que esse mandamento, ali deixa de ser o quarto, no Catecismo Católico, passa para o terceiro, porque o segundo desapareceu, mas não está lá, lembra-te do dia de sábado. Fala em guardar domingos e festas de guarda. E se repararem mais, isto são apenas alguns pormenores, muito rápidos, o 10º mandamento da lei de Deus fala: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E reparem no Catecismo Católico que acontece. Bom, eles retiraram o mandamento número 2, por isso é que o quarto, que seria o sábado, mas foi alterado para o domingo, passa para o terceiro, e faltava-nos aqui, porque o decálogo é feito por 10. Então, como faltava um mandamento, o 10º mandamento foi dividido em 2. Se vocês repararem, o 9º mandamento do Catecismo Católico diz: não desejar a mulher do próximo, e o 10º, não cobiçarás a coisas alheias ou as coisas do próximo. É precisamente o mesmo mandamento, mas dividido em 2. Vejam-se tudo isto, prezados amigos, não cumpre o que estava profetizado. Proferirá palavras contra o Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Vamos para a 8ª e última característica. E agora sim iremos dar a explicação. Domina por 3 tempos e meio. Aquilo que nós, portanto, atrás já estamos. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Se vocês repararem em termos simbólicos, tempo é a palavra em aramaico idã, que significa, esta palavra significa nada mais nada menos do que 1 ano. E vocês reparem que em Daniel 4, versículos 16, 25, 29, 32, 34, vem lá a dar essa explicação. Um dia simboliza nada mais nada menos do que corresponde, um dia é igual a 1 ano, em profecia. Estamos a falar em termos proféticos, não se esqueçam. E isso encontra-se em Números 14, 34, Ezequiel 4, 5 e 6, podem ler e ver realmente que um dia é como 1 ano. Um mês em profecia é 30 dias, nem é 31, nem é 28, nem é 29, um mês é 30 dias, e 1 ano corresponde precisamente a 360 dias, ou seja, 12 meses vezes 30 dias dá nada mais, nada menos do que os 360 dias. Então, quando falamos num tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, ou sejam, 3 tempos e meio, se nós fizermos isso, se nós fizermos essas contas, vai nos dar, portanto, 360 dias 1 ano, mais 360 dias 1 ano, mais 360 dias 8 anos, e metade de 1 ano, que são 180, e vai nos dar esta bonita conta de 1260 anos. Reparem que isto nós vamos falar de história.
Em 538, segundo aquilo que nós estudamos, e respondendo à pergunta, e agora falando sobre o tempo, os 3 tempos e meio, qual foi o tempo de supremacia do papado? E reparem que isto é histórico. O que nós estamos a falar agora, pesados amigos, podem ver isto na história. Nós vamos à palavra de Deus, a Bíblia vai nos dar essa resposta, mas a história confirma precisamente essa resposta. Em 538, já falámos disso várias vezes, assume a supremacia com a destruição, portanto, lemos das três pontas que caíram, portanto, os érulos, os vândalos e os ostrogodos. Em 538, os ostrogodos caíram, era a última grande dificuldade que o Império Romano tinha, e então, a partir desse momento, eles assumem a supremacia. E vai durar, portanto, é muito fácil, até 1798. E se nós chegarmos a 1798, porquê 1798? E vamos chegar àquilo, a um período histórico que é a Revolução Francesa. E na Revolução Francesa, nos lembramos perfeitamente bem, General Bonaparte, um dos seus generais, o general Berthier, entra em Roma e vai aprisionar o Papa. Estamos a referir-nos precisamente em 1798. Prende o Papa Pio VI. E neste momento, a supremacia papal termina naquela data. Portanto, agora é muito fácil de fazermos. É só fazermos contas. 538 até 1798. Façamos as contas rapidamente, máquina de calcular, e dá facilmente 1260 anos. Período da supremacia papal. Isto é a história bíblica. Isto é o cumprimento da profecia. Eu gostava que víssemos o quadro seguinte, que nos vai dar precisamente uma explicação em relação a isso. Ao falarmos dos 1260 anos, em Daniel 7,25, fala-nos lá que a supremacia seria de um tempo, 2 tempos e metade do tempo. Daniel 12,7, um tempo, tempos e metade de um tempo. Em Apocalipse 11,2, 42 meses, cá está, 42 meses vezes 30 dá 1260. Apocalipse 11,13 fala precisamente em 1260 dias. Em Apocalipse 12,6, 1260 dias. Um dia é igual, em profecia, um dia é igual a um ano, portanto 1260 dias, 1260 anos. Apocalipse 12,14, um tempo, tempos e metade de um tempo. E Apocalipse 13,5, que nos fala de 42 meses. Eu sei que hoje o nosso programa está um bocadinho alongado, mas nós vamos agora falar sobre outra profecia que vai confirmar precisamente aquilo que nós temos estudado aqui e que é a profecia de Apocalipse 13. Nós já ouvimos falar várias vezes, amigos, na terrível besta de Apocalipse 13. Com certeza que já ouvimos falar. Mas não se atemorizem com ela. Nós vamos entender e obter a confirmação de tudo o que estivemos aqui a falar. Vamos ver. Agora é o apóstolo João que vai falar. Apocalipse 13, versículos 1, 2, versículo 5 e versículo 7. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfémia, e a besta que viera semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso, a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderia. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfémias contra Deus, para blasfemar o seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Aqui está a visão da besta de Apocalipse 13. Você vê que existe uma relação muito próxima com Daniel 7. Reparem, em Daniel 7, os 4 animais, o leão, o urso, o leopardo, o animal terrível e espantoso e a besta do Apocalipse. Uma besta que tinha 10 chifres, mas fala da besta semelhante ao leopardo, com pés de urso, boca de leão, precisamente
os mesmos animais, mas agora de ordem inversa. Vemos aí uma relação entre as profecias. E também algumas características que são exatamente as mesmas que nós tivemos há momentos a ver em Daniel, capítulo 7. Vejamos agora e rapidamente o paralelismo que existe entre Daniel 7 e Apocalipse 13. Vamos ver isso em detalhe. O chifre pequeno de Daniel 7 e do outro lado a besta de Apocalipse 13. Reparem bem, o chifre pequeno blasfema contra Deus, fala com insolência, proferirá palavras contra o Altíssimo. A besta de Apocalipse 13 blasfema contra Deus, foi-lhe dada uma boca que preferia arrogâncias e blasfémias. E abriu a boca em blasfémias contra Deus. O chifre pequeno de Daniel 7 persegue o povo de Deus. No versículo 25 diz, magoará os santos do Altíssimo. A besta de Apocalipse 13 persegue o povo de Deus. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Chifre pequeno de Daniel 7 vence o povo de Deus. Os santos lhe serão entregues nas mãos. A besta de Apocalipse 13 vence o povo de Deus. Foi-lhe permitido que vencesse os santos. O chifre pequeno de Daniel 7, finalmente, dominará por um período de tempo. Os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Os tais 1260 anos. A besta de Apocalipse 13 dominará por um período de tempo. Foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. 42 vezes 30, 1260. 1260 anos. Prezados amigos, está aqui a falar precisamente do mesmo poder. O anticristo. O sistema religioso tomou conta do mundo, sendo identificado aqui nas profecias de Daniel e de Apocalipse. A história nos mostra que foi exatamente o período de supremacia do papado, do bispo de Roma, os tais 1260 anos, quando lá na Revolução Francesa o Papa foi aprisionado e, enfim, o sistema da supremacia termina neste momento. Tendo identificado o poder perseguidor do povo de Deus, apontado na profecia bíblica, temos agora um parâmetro para identificar a Igreja de Deus nos finais da história. Vejamos o que nos diz Apocalipse 12, versículos 6, o 14 e 17. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que lhe fosse alimentada durante 1260 dias. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O dragão aqui é precisamente um símbolo daquele que vai contra aquilo que é os princípios de Deus. Como é que o povo de Deus é identificado então na profecia? Reparem, aqui estão 2 características e que lá no versículo 17 nos aparece. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Veja agora algo interessante. Em Daniel, a profecia revela-nos que o papado tem uma guerra contra a lei de Deus. Foi o estudo que nós estivemos a fazer, que vocês podem rever. Em Apocalipse, o dragão tem uma guerra contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Em Daniel, a perseguição contra a lei de Deus. Em Apocalipse, a perseguição contra aqueles que guardam a lei de Deus. A lei de Deus, portanto, é constante alvo do ataque das forças inimigas. E a pergunta que vos faço, por que será que isto acontece?
É porque a lei de Deus é nada mais, nada menos do que a expressão do caráter do próprio Deus. E a intenção do inimigo de Deus é atacar a pessoa e o caráter de Deus. É a forma que ele encontra para fazer isso no nosso planeta, é guerrear contra os mandamentos do Senhor, contra os que querem e obedecem aos mandamentos. Mas nós temos a motivação para preservarmos ao lado de Deus e do Deus dessa lei. E ainda o último texto bíblico que nós vamos encontrar no final do nosso programa e que vai identificar o verdadeiro povo de Deus e que se encontra em Apocalipse, no capítulo 14 e no versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Perseverança, amigos. É preciso tê-la para seguir honrando a lei de Deus, para seguir observando os princípios da lei de Deus. A salvação, amigos, é alcançada unicamente na fé de Cristo. Não estamos aqui a falar da lei como uma salvação, como sendo a salvação. A obediência à lei de Deus é a nossa resposta do amor do Deus a cada um de nós. Deus nos oferece a salvação e nós respondemos em amor, obedecendo a Ele. Posso chorar, não consigo mais guardar. Será que a minha alegria virá de manhã? E de manhã teu calor vem-me envolver, ainda assim me sinto sozinha, Senhor. Promessas quebradas, mentiras e ilusões, pecados me envergonham, manchado está o meu coração, oh Pai. Como eu posso te encontrar e em tuas mãos me entregar? Minha vida aqui está, oh Pai. Não dá mais para esperar, agora é tempo de recomeçar. Tento sorrir, penso até que sou feliz, mas eu sei que a minha alegria só vem do Senhor. Se eu permitir que Ele limpe o meu coração, vou vencer meus medos, meu interior. Então
que eu mais quero, ó Pai, é A grande verdade do estudo que realizamos hoje é esta. A Igreja Universal é composta por todos os que verdadeiramente creem em Cristo, mas nos últimos dias, num tempo de apostasia generalizada, um remanescente foi chamado para guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Este remanescente anuncia a chegada da hora do julgamento, proclama a salvação através de Cristo e proclama a aproximação da sua segunda vinda. Esta proclamação é simbolizada pelos 3 anjos de Apocalipse 14 e é coincidente com o julgamento no céu e com a obra de arrependimento e reforma na terra. Cada crente é chamado a ter um envolvimento pessoal nesta de testemunhar a nível mundial. Prezados amigos, esta é a verdade e eu creio nela. Nós, no próximo programa, teremos um tema, todos eles são extraordinários, mas este não deixa também de o ser. A unidade no corpo de Cristo. É um assunto importantíssimo. Nós esperamos por si. Até lá.